Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos então fazer uma revisão para o Enem. Vamos dividir em duas aulas. A primeira parte, então, a Geografia Física. A segunda parte, a Geografia Humana e Econômica. Vamos lá, então? Na parte física da Geografia, nós temos que começar, então, pela cartografia. Cartografia. Lembrem, a cartografia é uma ciência ou é uma arte? Lembra que a cartografia é uma ciência. Professor, que ciência é essa? É uma ciência para fazer o quê? Para representar, não é inventar, não é mais uma arte, não é? Representar graficamente a superfície da Terra. Muito bem. Como eu estou representando graficamente a superfície da Terra, eu pergunto, qual é mesmo o formato do planeta Terra? O formato é o geóide, quase que uma esfera. Então, a primeira forma de você representar o planeta Terra é usando para isso um globo, né? Um globo terrestre. Mas o globo apresenta um montão de inconvenientes. Eu não posso representar muitos detalhes, porque é o globo terrestre, não posso colocar tudo que tem no globo numa só representação, não consigo ver todas as partes emersas ao mesmo tempo, o manuseio, o transporte é mais difícil. Então, qual foi o primeiro desafio da cartografia? Como transformar o globo em um plano. Para isso, eu vou usar uma técnica chamada de projeção cartográfica, né? Vamos pegar isso aqui e colocar em um plano. Alguém já ouviu falar do planisfério? Isso mesmo, então nós temos aqui um plano, que é igual ao planisfério, que é o globo terrestre. Então eu vou fazer uma projeção, vou projetar o quê? Vou projetar os paralelos e vou projetar os meridianos. A partir, então, das coordenadas geográficas, eu posso encontrar qualquer ponto na superfície terrestre, porque a coordenada geográfica é um sistema universal de referência, né? Paralelos e meridianos, formando uma quadrícula. A primeira quadrícula é a quadrícula de Canevas. Então, o primeiro desafio da cartografia qual foi? Como transformar um globo em um plano, usando para isso uma técnica conhecida como projeção cartográfica. Muito bem. A cartografia apresenta agora um outro e grande desafio. Como representar grandes áreas em pequenos espaços. Então, nós temos agora o segundo grande desafio da cartografia. Como representar grandes áreas em pequenos espaços, usando para isso as escalas, né? Nesse caso aqui, as escalas cartográficas, não geográficas, né? Então, escala seria o que mesmo? Escala seria uma relação, a relação matemática entre o elemento real e sua representação. E sua representação no mapa. Então, é uma relação que se estabelece entre o elemento real e sua representação no mapa. Quais são os tipos de escala? Nós temos basicamente dois tipos de escala. A primeira é a escala numérica. A escala numérica pode ser por uma razão ou pode ser por uma fração. Então vamos dar um exemplo de uma escala numérica. 1 para 5.000. Significa dizer que o elemento real mede 5.000 centímetros e eu consegui representá-lo em apenas um único centímetro, né? Então vamos colocar aqui, vamos colocar
milhões de centímetros. Aí eu tenho agora uma outra escala, uma escala chamada de escala gráfica. A escala gráfica é uma régua graduada e cada graduação mede 1 centímetro também, né? Então nós podemos pegar aqui, ó, e colocar uma escala agora. Vamos imaginar 0, 5, 10, 15. Isso quer dizer que esse intervalo mede 1 centímetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros aqui no real. Tá? Então, esse cara aqui, esse intervalo aqui, ó, é um intervalo de 1 centímetros, que nesse caso é igual a 5 quilômetros. Então, escala gráfica e escala numérica são os tipos de escala que nós adotamos. Lembrando que na cartografia nós usamos os quilômetros na escala gráfica e usamos os centímetros na escala numérica. Tá? Então, segundo desafio. Terceiro e grande desafio da cartografia. Terceiro desafio da cartografia é como representar as formas do relevo em um plano. Para isso eu vou usar um cara chamado de curva. Curva de nível. Através, então, dos mapas topográficos. Os mapas topográficos. E os mapas topográficos trabalham com o que mesmo? Com as linhas, né? Trabalham com linhas isoípsas. Professor, o que são mesmo linhas isoípsas? Linhas que unem pontos da mesma altitude. Então, ó, linhas que unem pontos da mesma altitude. Então, vocês têm aí os 3 grandes desafios da cartografia, né? As projeções cartográficas, as escalas e as curvas de nível. Beleza? Seguindo em frente sobre a questão física da geografia, nós temos que lembrar agora do planeta terrestre, do planeta Terra, a geologia. Lembra o que é geologia? Geologia é aquilo que você não vê, é aquilo que está debaixo, a força que vem de baixo para cima. E na geologia nós temos que lembrar a divisão do planeta, né? Nós temos para a divisão do planeta um cara chamado de casca, também conhecido por crosta. Litosfera, lito quer dizer pedra, a esfera de pedra, né? Nós temos também um cara aqui, ó, né, mais quente, chamado de magma, né? Que nós chamamos essa partezinha de manto. Então nós temos aqui o manto. E nós temos por último aqui uma partezinha mais sólida, conhecida como núcleo. Então nós temos numa divisão física do planeta, crosta, manto e núcleo. E a crosta vai se dividir em função dos elementos químicos ali presentes entre o Sial quer dizer silício e alumínio, e o Sima, que quer dizer silício e magnésio. E aqui no núcleo nós vamos ter um cara chamado de NiF. NiF quer dizer níquel e ferro, né? Então, silício e alumínio, silício e magnésio, níquel e ferro. Uma divisão física do planeta, crosta, manto e núcleo. Uma divisão química do planeta, Sial, Sima e NiF. E nós sabemos que esse planeta, ele não é uma casca inteiriça, como se fosse a casca do ovo, ela é toda quebrada em placas tectônicas. Então nós temos aqui para o planeta as placas tectônicas. E as placas tectônicas têm um movimento, né? Movimentos. Os movimentos das placas tectônicas, que podem ser movimentos convergentes. Pode ser movimentos divergentes. Ou pode ser movimento transformantes.
Então, o movimento convergente, as placas vão se convergir. O movimento divergente, as placas vão se divergir. O movimento transformante, as placas vão se atritar, as placas vão escorregar, uma em relação à outra. O que pode formar, então, esses movimentos das placas tectônicas? Podem formar um elemento conhecido como tectonismo, ou seja, o terremoto. Então é simples você lembrar em que parte do planeta eu tenho mais tectonismo, onde eu tenho o encontro das placas tectônicas. Onde eu tenho o encontro das placas tectônicas. E lembra que no tectonismo eu tenho o hipocentro, que é aqui embaixo, e o epicentro, que é na superfície. Hipocentro e epicentro. Se o hipocentro for mais perto da superfície, a intensidade, a magnitude desse terremoto vai ser maior. Então, os terremotos estão associados ao movimento das placas tectônicas, beleza? Falamos, então, da geologia. Temos que falar agora sobre a geomorfologia. A geomorfologia é a morfo, quer dizer a forma, né? A forma é aquilo que você vê, é de cima para baixo. Então, nós temos a geomorfologia. Na geomorfologia, então, nós temos aqui as formas, né? As formas de relevo. E aí nós temos as formas básicas de relevo. Lembrando que o relevo é formado por dois agentes. Um agente construtivo, endógeno, e um agente destrutivo, exógeno, né? Então, das formas básicas, nós temos as montanhas. Das formas básicas, nós temos as montanhas. Qual a característica marcante de uma montanha? Por que é a parte mais alta do relevo? Porque ela é mais jovem, é um relevo jovem. Normalmente as montanhas apareceram no período Cenozoico, há mais ou menos 65 milhões de anos. O planeta que tem 4,6 bilhões, então é novo, então sofreu menos a ação do intemperismo. Nós temos depois um cara chamado de planalto. Planalto. Você pode até cortar o nome, dividir em plano alto. Significa dizer que é um relevo, por ser mais alto e por força de gravidade, não ganha sedimento. Ele perde do mais alto para o mais baixo. Então, é um relevo em processo de erosão. Ele está perdendo sedimento, ele não está ganhando, né? Nós temos também as planícies. Planícies, né? A planície é baixa porque é plana ou é plana porque é baixa? Lembra que a planície, por ser baixa, vai sendo aplainada, recebendo os sedimentos oriundos do planalto. Por ser mais baixa, ele não vai perder o sedimento. Ele vai acumular sedimento que vem da parte mais alta, que é o planalto, cobrindo as partes mais baixas. Então, é um relevo em processo de sedimentação. Um processo de sedimentação, está recebendo sedimentos. Por último, nós temos como forma básica a depressão. Depressão. E nessa depressão nós temos, então, um relevo mais baixo que a sua vizinhança. Mais baixo que sua vizinhança. Lembrando que a depressão ela pode ser uma depressão absoluta ou pode ser uma depressão relativa. Lembrando que a depressão absoluta está sempre abaixo do nível do mar, a depressão relativa está sempre acima do nível do mar. No caso do Brasil, nós só temos relativas e não temos absoluta. A mais famosa de todas é o Mar Morto. Falamos então da geologia, da geomorfologia. Vamos falar de um assunto importante também agora, relacionado à nossa atmosfera. Atmosfera. Em relação à atmosfera, sempre os problemas atmosféricos. Então, a gente vai falar de poluição. Lembra o que é um poluente? Poluente é uma substância no lugar ou na quantidade errada. Então, nós temos aqui alguns probleminhas atmosféricos, né? Problemas, né? Atmosféricos.
Um primeiro que nós podemos lembrar é um cara chamado de chuva. Chuva ácida. Lembra que a chuva, para ser ácida, tem que ter um pH de 5,3. Lembrando que a água a água da chuva é naturalmente ácida. O ideal do pH da água é 7. Abaixo é ácida, acima vai ficando alcalina, né? Então nós temos aqui 5,3 para a chuva ácida. E qual é a particularidade da chuva ácida? Ela não cai só no seu lugar de origem. Ela pode cair a quilômetros ali em função da circulação geral atmosférica. Então, um lugar que não é muito industrializado, urbanizado, pode receber chuva ácida. Não é a origem, mas pode ser o destino. Então, chuva ácida é um problema quando a água chega a pH 5,3, tá? Vai na frequência da chuva, tornando o solo ácido, tornando a água ácida, desfolhando florestas também. Nós temos um outro probleminha chamado de inversão. Inversão térmica. A inversão térmica, o nome está dizendo, está invertendo as camadas. Normalmente o ar mais quente está em superfície. De repente você ouve falar, está vindo uma frente fria da Argentina e o ar frio toca de lugar com o ar quente. Lembrando que o ar quente, por ser mais leve, ele tende a subir, ele pega os poluentes da superfície e dissipa nas altas camadas. Lá ele fica frio e mais pesado, ele volta, limpando a atmosfera, num movimento de convecção. Isso é um movimento natural. Quando tem uma inversão térmica, o vento mais frio fica estacionado, o vento mais quente fica na parte mais acima, e mais acima ainda o vento mais frio, ele fica ensanduichado. Até que o vento frio fique mais leve, mais quente, pode passar o dia inteiro concentrando poluentes, por isso que aumenta muitos problemas respiratórios. Então, normalmente, não quer dizer sempre, mas normalmente, a inversão térmica ocorre na estação do inverno, ocorre na estação do inverno. Nós temos também um outro problema, não é? Atmosférico, que é a ilha de calor. Lembrando, hein, gente, ilha de calor não acontece na natureza, naturalmente, acontece em função do homem, então ela é 100% antrópica. Ela acontece no lugar onde o homem expressa a maior parte da sua cultura, nas cidades. Então ela acontece em todas as cidades? Não. Na área central das grandes cidades, que normalmente é mais pavimentada, tem menos áreas verdes, né? Menos área verde, menos mais concreto, né? Mais asfalto, ou seja, nós vamos reduzindo um cara chamado de albedo. Vamos reduzindo um cara chamado de albedo. Então, na ilha de calor, nós temos uma redução nas áreas centrais, uma redução do albedo. Professor, o que é o albedo mesmo? Albedo é a capacidade que um corpo tem de refletir a luz, né? Então, se você reflete a luz, você não absorve calor. Então, as cores claras refletem mais a luz. As cores escuras vão absorver mais essa luz. E o asfalto é escuro, o concreto é escuro. Então, a área concretada, asfaltada, hipermeabilizada, reduz o albedo, aumentando o calor nessas suas áreas. Chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor e o tal do aquecimento global. Aquecimento global. Do aquecimento global, nós temos que lembrar, o efeito estufa é 100% natural. O efeito estufa não foi criado com a Revolução Industrial, hein? O efeito estufa aparece desde quando a Terra tem uma atmosfera. E qual a função dele? Reter calor, manter a temperatura do planeta média entre 15 e 16 graus, não é? Mas por que nós temos um aquecimento global? De novo, o que é um poluente? É uma substância no lugar errado. Ou na quantidade errada também. O CO2 é um dos gases do efeito estufa, não só ele, mas também, né? Se eu aumentar a emissão do CO2, eu estou aumentando a concentração do calor. Então nós temos um problema aqui do aquecimento global desde a primeira Revolução Industrial. Então nós temos um aumento do CO2 na atmosfera,
que vai retendo mais calor. É mais ou menos como se fosse um carro sob o sol o dia todo. O para-brisa é transparente como se fosse a nossa atmosfera. Permite que a luz do sol entre dentro do seu carro. Mas o carro está fechado, os vidros estão erguidos. A porta de um carro tem uma borracha que lacra essa porta. Conclusão, a luz entrou dentro do seu carro, transformou-se em calor, mas o calor não se dissipou. É o que vem acontecendo com o planeta no seu aquecimento global, quando nós estamos emitindo mais CO2. E esse CO2, a maior emissão é em função de quem? Da queima, principalmente da queima de combustíveis fósseis. Principalmente da queima de combustíveis fósseis. Beleza, gente? Falamos então desse cara chamado de atmosfera, principalmente em função dos seus problemas. E aí nós temos um cara que é importante também, não é? Hidrosfera. Da hidrosfera nós temos então a quantidade de água. A água, água, apresenta um volume constante. Isso quer dizer que o ciclo da água é um ciclo fechado, né? A gente não perde água para outro lugar. Não faz sentido uma previsão de tempo falar que vai chover na Lua com uma frente fria que vem do planeta Terra, né? Então, um volume constante de mais ou menos aqui 1,5 bilhões de quilômetros cúbicos de água, né? Quilômetros cúbicos de água, é mais ou menos isso aqui. E onde está armazenada essa água? Armazenada temporariamente em 4 lugares, né? Então, nós temos aqui o armazenamento nos oceanos. Nós temos, então, nas geleiras. Nós temos também nas águas subterrâneas. Águas subterrâneas. Nós temos rios e nós temos lagos. Então, temporariamente, em 4 lugares. Qual o problema? Existe muita água no planeta, mas a água que nós temos ela é mal distribuída. Por quê? Porque 97% de toda essa água estão nos oceanos. E 3% sobrou, então, para a sociedade. E desses 3%, o que nós usamos de fato são água dos rios e dos lagos. Por isso a importância de você preservar esses mananciais, preservar esse recurso. Nós temos muita água no planeta, mas a água ela é mal distribuída. Falando então em rios e lagos, nós temos aqui as águas superficiais, através então dos rios. E um rio ele é assim, corre sempre da parte mais baixa, das partes mais altas, em direção às partes mais baixas, né? E aí nós temos a nascente de um rio, nós temos a foz de um rio, nós temos também os seus afluentes, né? Afluentes, lembra? Afluente da margem esquerda, da margem direita? Se você ficar de costa para a nascente, margem direita, margem esquerda, né? E nós temos aqui um cara importante, hein? Toda vez que você vai para a foz de um rio, você vai para a sua jusante. Isso aparece muito nas provas, né? Para você não errar. Toda vez que você vai em direção à nascente, você vai a montante. Então, ir em direção à nascente é a montante. Ir em direção à foz é a jusante. Pergunta simples, então. Se você fosse dominar um rio, qual pedaço você escolheria? Claro, né? Dominar sempre a montante, nunca a jusante. Porque quem domina a montante domina toda a extensão do rio praticamente. Lembrando que nós temos hoje 32 nações que brigam pela posse dessa água. E nós temos lá no Oriente Médio, lá na Ásia Ocidental, um conflito que envolve água entre israelenses, entre libaneses e entre sírios. As colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão. Posse de Israel desde a Guerra dos 6 Dias, desde 1967. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.